abraço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa segunda edição desta quinta-feira, como sempre, com muitas informações para vocês. Antes disso, ó, dedo no like no começo do vídeo que já me ajuda bastante. Se forem novos aqui no canal, já se inscreva, ativa o sininho das notificações e segue a minha conta pessoal lá no Instagram. E ó, você que não baixou o aplicativo da OneFootball ainda, não sabe o que está perdendo. Além de você ter notícias do futebol brasileiro, europeu e sul-americano de graça na palma da sua mão, você pode assistir ao vivo e de graça os jogos do campeonato alemão. Olha que maravilha! E também você tem notícias aí, dados estatísticos, classificações de campeonatos, artilharias, tabelas e o mais bacana, você vai lá, ó, personaliza o aplicativo com o seu clube do coração, marca o Vascão e aí toda a notícia do Gigante da Colina, o aplicativo mandando notificação na tela do seu celular. Baixe o OneFootball. O OneFootball é parceiro do canal Futebolaço. O link tá aqui, ó, na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado. E como eu sempre digo, quem baixa o OneFootball não consegue mais ver sem. Bom, vamos começar as informações falando de mercado da bola. Bom, segundo a Rádio Itatiaia, o Atlético Mineiro, mesmo com esse elenco todo pomposo aí, tá com problemas financeiros. Inclusive, eles estão discutindo a SAF, estão acelerando para ver se isso sai lá, porque o negócio por lá tá meio apertado. Enquanto não sai, não se resolve, o Atlético tá vendo a necessidade de vender alguns jogadores. Segundo apurou a Rádio Itatiaia, que é o principal veículo mineiro na cobertura do jornalismo esportivo lá de Minas Gerais, alguns jogadores o Atlético vê como opções aí de negócio, né? O Johan era uma das bolas 7 ali, mas o Cudê tem utilizado ele bastante, então já fica um pouco mais de lado ali. Tem uma lista de jogadores que estão nesta relação. Não vou ficar trazendo detalhe por detalhe. O principal dele seria o volante Alan, só que tem um problema grande. Ele é um dos principais jogadores do elenco hoje. Inclusive o Palmeiras procurou o jogador. Ele está em processo de renovação de contrato com o Galo, mas vende o Alan, resolve o problema financeiro, mas e aí a reposição? Então fica meio complicado. Então o Atlético Mineiro tá repensando no que fazer. Sendo que dentro dessa apuração feita pelos companheiros da Rádio Itatiaia, surgiu de que o Vasco teria interesse na contratação do atacante Eduardo Sacha, jogador de 31 anos de idade, que inclusive é revelado no Inter, tem passagens pelo Goiás, Santos, está no Atlético Mineiro desde 2020, tem contrato com o Galo até julho do ano que vem, ou seja, tem mais 1 ano e 4 meses mais ou menos aí de contrato, e o Vasco teria interesse na contratação do jogador. Porém, o Atlético Mineiro não tem interesse de negociar esses atletas por empréstimo, tá? Só seria mesmo por venda. E aí, eu já fico com o pé atrás, porque eu não acredito que a 777 vai investir num jogador de 31 anos de idade, que a princípio viria para ser reserva do Raniel. Acho que o Eduardo Sacha seria um bom reforço para estar no plantel e no grupo do Vasco, e encorpar aí o nosso elenco, mas não acredito que o Vasco deva comprar o jogador não. E por empréstimo, acho meio difícil dele vir. Mas está feito o registro, a informação dos companheiros aí da Rádio Itatiaia. Agora eu vou trazer para vocês uma informação vinda lá da Argentina. Eu sempre gosto de dar o crédito certinho. Deixa eu ver se eu pego aqui. O Vasco já teria feito a proposta para o Boca Juniors para ter por empréstimo até dezembro desse ano o volante colombiano, né, como é que é o nome dele? O Campuzano, né, Rorman Campuzano. Vou chamar só de Campuzano que fica mais fácil, tá bom? O clube ao qual ele está emprestado, que no caso é o Giresunspor da Turquia, não pagou o empréstimo que foi combinado, né? Eles devem ainda 200 mil euros ao Boca Juniors. Inclusive, além de não ter pago pelo empréstimo, eles estão devendo o jogador. Então, o Boca já está ciente da situação, da procura do Vasco, e o Giresunspor não tem o que fazer. Ele tem contrato com o jogador até junho, mas não se oporia a liberar o jogador por agora. Então, tendo um acerto entre Vasco e Boca, o jogador chegaria assim, sem maiores problemas. Tá bom? A informação foi dada pelo jornalista argentino da Tix Sport, que é o principal veículo de notícias lá da Argentina, o Germán Garcia, não é Germancano não, tá? É Germán Garcia. Então, novidades e atualizações da situação
do Campuzano. E agora vamos tratar sobre um assunto importante, que é a questão de penalidades máximas. Hoje é um jogo de mata-mata que não tem prorrogação. Se acabar empatado é pênalti direto. Eu trouxe para vocês a zebra solta e alguns adversários aí que foram eliminados já ontem pela Copa do Brasil. E o Vasco treinou penalidades máximas ontem em São Januário. E eu vou trazer para vocês um levantamento muito interessante feito pelo GE sobre todos os jogadores do Vasco que já têm penalidades batidas em jogos oficiais e seus aproveitamentos. Alguns jogadores ainda nunca bateram pênalti em jogo oficial, como por exemplo Manuel Capasso e Andrei Santos, tá bom? Assim como também Matias Galazzo e Figueiredo. E vamos trazer para vocês aqui então as estatísticas dos nossos jogadores. O Vasco vem de 4 pênaltis na temporada, 3 perdidos, 2 pelo Pedro Raul e 1 pelo Alex Teixeira. Só quem bateu e fez foi o volante Jair. Mas os números deles são excelentes, tanto do Jair como do Pedro Raul como do Alex Teixeira. Considero até mais o do Alex Teixeira e do Pedro Raul, porque tem uma quantidade muito maior de pênaltis batidos. Mas vocês vão entender o aproveitamento dos jogadores do Vasco em cobranças de pênalti. O zagueiro Léo, ele tem 1 pênalti batido na carreira e 1 gol feito, 100% de aproveitamento. Lucas Piton, idem, apenas 1 pênalti batido na carreira, convertido, 100% de aproveitamento. Jair, 3 cobranças na carreira, 3 gols, 100% de aproveitamento. Lembrando que o Jair bateu o pênalti contra o Trem do Amapá e não foi tão bem batido não, tá? O goleiro toca na bola, inclusive, a bola acaba entrando, mas o pênalti dele não foi bem batido não, mas pênalti bem batido, já diz aí o linguajar popular, é aquele que entra, não é verdade? Gabriel Peck, 1 pênalti batido na carreira, convertido. Alex Teixeira, 20 pênaltis batidos na carreira, 18 gols marcados e 2 perdidos. Até o pênalti do Bangu, ele tinha batido 19 pênaltis na carreira e feito 18. O aproveitamento dele era bizarro. E justamente no Vasco, jogo do Bangu, ele perdeu o seu segundo pênalti. E ainda assim o aproveitamento do Alex Teixeira é de 90%. Nenê já é um exímio batedor, né? Com muita larga quantidade de pênalti batido. O Nenê já bateu 81 pênaltis na sua carreira, fazendo 72 gols e perdendo 9. O aproveitamento dele é de 88%. Inclusive, ano passado, tanto o Nenê como o Raniel não perderam nenhum pênalti no Vasco. Todas as penalidades a favor do Vasco ano passado, o Vasco fez os seus gols. Tanto o Nenê como o Raniel guardaram os gols, tá? Pedro Raul, caminhando para a reta final, 11 pênaltis batidos na carreira e 8 gols feitos. Até chegar no Vasco, ele tinha 9 pênaltis na carreira batidos, 8 gols feitos e apenas 1 perdido. Ele chegou no Vasco, 2 pênaltis batidos e perdeu os 2 pênaltis. Então ele não é um mau cobrador de pênalti. No Vasco agora é que o negócio azedou, mas o aproveitamento dele são 72%. Para finalizar, o Puma Rodrigues bateu só 1 pênalti na carreira, foi ainda pela seleção uruguaia na categoria de base, no Sub-17, e ele perdeu um único pênalti batido e foi perdido esse pênalti. Então o aproveitamento do Pumita é de 0%. Então saiu a lista dos batedores, caso o Vasco vai para a disputa de pênalti, tá? Bater na madeira aqui, não vai precisar, se Deus quiser o Vasco vai ganhar o jogo. Já se liga aí nos jogadores que tem um bom aproveitamento, tá bom? E agora vamos trazer para vocês uma informação também interessante sobre a questão do Maracanã. O Vasco intimou a Casa Civil e fez alguns questionamentos, né? E deu a data até segunda-feira para a Casa Civil responder ao Vasco, ou o Vasco vai entrar com uma ação na Justiça. Eu vou trazer para vocês aqui porque a coluna do Panorama Esportivo do jornal O Globo conseguiu apurar quais foram os questionamentos que o Vasco fez à Casa Civil. E foram 6. Vou trazer para vocês aqui esses questionamentos. Primeiro, por qual motivo nenhum outro interessado, seja clube de futebol ou não, é devidamente considerado, ouvido ou beneficiado por semelhante TPU?
Segundo, por quais razões as seguidas renovações em favor de apenas Flamengo e Fluminense, que por mera coincidência são dois dos maiores rivais desportivos do Vasco, por 4 anos, desde 2019 até 2022, são concedidas sem justificativas públicas satisfatórias para outros eventuais interessados e sob caráter emergencial. Terceiro questionamento: qual a justificativa para que, após o primeiro chamamento público de interessados no TPU do Complexo do Maracanã, publicado no Diário Oficial do Estado em abril de 2019, nenhum outro chamamento público tinha sido lançado para as 6 renovações subsequentes? Quarto questionamento: por quais motivos, até o presente momento, a Secretaria da Casa Civil não cumpriu todos os requisitos necessários exigidos pelo TCE para que fosse levantada a suspensão imposta ao procedimento licitatório do edital de concorrência pública 002/2022? Quinto, qual a justificativa para o atraso de mais de 4 meses na tomada de soluções definitivas com o objetivo de reabrir o processo licitatório de dar fim à utilização precária por meio de TPU do Complexo do Maracanã? Outro questionamento: qual a previsão para que sejam cumpridos todos os requisitos em tempo hábil a fim de evitar as seguidas e injustas renovações do TPU? Por último, a Secretaria da Casa Civil trabalha com a possibilidade de retornar a operação e a administração do Complexo Maracanã para a Suderj temporariamente até que a concorrência pública seja concluída? Então, esses são os questionamentos feitos por parte do Vasco junto à Casa Civil, tá? Por mais uma renovação aí feita de forma precária da concessão do estádio, tá bom? O Vasco entrou com esse pedido no dia 8 e deu prazo até o dia 20, que é a próxima segunda-feira, para a Casa Civil responder. Beleza? Então é isso, galera. Assim a gente encerra a nossa segunda edição. Estou partindo agora para São Januário e de lá, espero eu que com a classificação do Vasco eu faça o nosso pós-jogo. Participar da zona mista, caso tenha, né, coletiva, aquela perguntinha lá para o nosso técnico Maurício Barbieri. Espero eu vir com a vitória na mochila, porque a última segunda-feira aí foram boas lembranças não. Quem me viu lá na coletiva, eu tava bufando, puto, perder um clássico é sempre irritante, né? Mas a gente tem que manter a postura também, a gente é profissional e tem que saber fazer a pergunta. E vi que a galera gostou, inclusive, da pergunta que eu fiz lá sobre o Rodrigo, que a princípio deve seguir no banco de reservas, beleza? 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto, família. E lá de São Januário eu volto daqui a pouco. Tamo junto.